Shalom, graça e paz, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos acompanhando aí através dessa live. Que vocês possam nesta noite ter a visitação do doce Espírito na sua vida e que vocês possam ter uma noite tranquila desde já iniciando, já começando dessa forma, porque Deus vai falar com cada um de nós nesta noite através dessa live, tá? Então vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede, meu Deus, de falar da Tua Palavra. Hoje um dia especial, meu Deus, um dia de restituição, dia de restauração, dia de ressurreição. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Salvador. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu peço que o Senhor seja, meu Deus, com cada família representada, meu Deus, que está nos vendo nesse instante aí na tua casa, no seu apartamento, aí no seu carro, aonde quer que você esteja ligadinho nesse instante conosco, que Deus possa te tocar, que possa nessa noite abrir o teu entendimento, para que você possa receber o que Ele tem preparado para você, para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu trabalho, aonde quer que você esteja. Que a presença dele seja sobrenatural na tua vida. Que meu Deus, nesse instante, que o Senhor vai preparando os corações para receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Permanece conosco, Espírito Santo de Deus. Nós desejamos, nós declaramos que Tu és bem-vindo na nossa mente, no nosso coração e neste lugar, Tu és bem-vindo. Graças te damos, meu Deus, por tudo. Permanece conosco, meu Pai. Usa-nos como o Senhor quer, meu Deus. Abre o nosso entendimento. Dai-nos discernimento, meu Deus, para colocar a palavra certa no momento certo, para que as pessoas recebam do Senhor o que o Senhor tem preparado. Muito obrigado por tudo, meu Deus. É o que nós te oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nesta noite nós vamos conversar, nós vamos falar com vocês sobre o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 50, a partir do versículo 4, cujo título desse capítulo é O Pecado de Israel e a Obediência do Servo. Tem algum servo de Deus nos assistindo nesse instante? Se tem algum servo de Deus, comece fazendo alguma coisa, vá apertando aí os coraçõezinhos para ir subindo, porque já está mostrando que você está antenado conosco nesta live, nesta noite. Diz o seguinte, o soberano, o Senhor, deu-me a língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas, àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. Que ele me enfrente. Nós vamos falar nessa noite do posicionamento que devemos nos colocar para cumprir a vontade de Deus. Talvez você esteja se perguntando, apóstolo, hoje é domingo de Páscoa, mas o tema está relacionado. O tema está relacionado e vocês vão ver no decorrer da live, porque
para Jesus a jornada até Jerusalém, antes de ser crucificado, não foi fácil. Mas o interesse em fazer a vontade do Pai foi que impulsionava ele. O interesse em fazer a vontade do Pai era que impulsionava ele. Então veja o que eu disse, que para Jesus a jornada até Jerusalém, antes de ser crucificado, não foi fácil. Mas o que impulsionava ele era o interesse em fazer a vontade do Pai. Então, 4 coisas o capacitaram. Capacitaram Jesus a permanecer inabalável no seu intento de cumprir a vontade de Deus. 4 coisas. A primeira coisa, Jesus tinha uma língua afiada, instruída, uma língua treinada na palavra de Deus. Fazer a vontade do Pai era o que impulsionava ele até chegar à crucificação. Nós estamos no domingo de Páscoa. Sexta foi a morte, domingo a ressurreição. Então, não foge do tema. Então, Jesus ele tinha uma língua instruída, uma língua treinada na palavra de Deus. Nada ele falava por si mesmo. Então, veja, para que possamos vencer, para que possamos vencer o pecado, para que possamos vencer os nossos próprios conceitos, para que possamos vencer as nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter uma língua instruída, uma língua treinada na palavra de Deus. Porque, como já disse, Jesus ele não falava nada de si mesmo. Ele falava apenas conforme o Pai lhe ensinava. Ele falava tudo conforme o Pai lhe ensinava. Ele fazia apenas as coisas que o Pai determinava que ele fizesse. Então, já comece a ir entendendo que para você vencer o pecado, para você vencer os seus achismos, as suas vontades, os seus conceitos, você precisa ter o entendimento da palavra. Porque a palavra é que restaura, a palavra é que cura, a palavra é que liberta. Então, já comece a entender que ele, Jesus, não falava nada, não fazia nada de si mesmo, e sim o que o Pai mandava que ele fizesse. Esse mesmo Pai que fala conosco diuturnamente, se quisermos, é bem verdade. Porque se não quisermos, ele não fala. Porque a palavra diz eis que estou à porta e bato. Apocalipse 6. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Se abrirdes. Então, para que você tenha vitória sobre o pecado, você não deve falar de si mesmo. Assim você diz o quê? Assim diz a palavra de Deus. Não é você falando de você mesmo. Eu não posso dizer, assim digo de mim mesmo. Não. Assim diz a palavra de Deus. Então, primeira coisa que Jesus tinha, que capacitava ele a permanecer inabalável no seu intento, na sua vontade, na sua determinação de fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma língua instruída na palavra. Ele não falava, repito, de si mesmo. Ele falava do que o Pai determinava. Segundo, Jesus tinha os ouvidos abertos com relação
a vontade de Deus. No versículo 5 diz, olha, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. O que acontece com muitas pessoas? As pessoas decidem por Jesus, as pessoas começam a ter relacionamento com Ele, mas quando elas se acham donas de si, quando elas se acham que podem fazer tudo, o que acontece? Elas começam a desviar-se da presença. Elas começam a falar de si mesmas e não do que o Deus Todo-Poderoso manda que fale através da sua palavra. Então, a segunda coisa que Jesus ele tinha, que capacitava ele para permanecer inabalável no intento de cumprir a vontade, era que ele tinha os ouvidos abertos em relação à vontade de Deus. Ou seja, ele mantinha um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, a vida dele era uma vida de dedicação, uma vida de busca, uma vida de presença com Deus. Ele tinha isso, uma intimidade com o Pai. Ele vivia, ele permanecia em comunhão constante com Deus. Ele lia as Escrituras, ele jejuava e ele orava. Lia as Escrituras, jejuava e orava. Uma vida de comunhão com Deus. Por isso que os ouvidos estavam abertos com relação à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Então faça alguma coisa, se manifeste na presença de Deus nesta noite. Foi por meio deste relacionamento que Deus revelou continuamente a sua vontade. Jesus estava sempre aberto para saber a vontade do Pai. A vida dele, como já disse, era uma vida de comunhão, era uma vida de convivência, é uma vida de relacionamento com Deus. Aí talvez você esteja dizendo, mas apóstolo, e o que tem a ver isto com Páscoa? Tem a ver sim, nós vamos chegar lá, se acalme, como eu digo sempre no templo, lá embaixo, que se acalme, tenha fé, nós vamos chegar lá. A quarta coisa, a terceira coisa, que fazia com que Jesus se capacitasse para permanecer inabalável no seu intento de cumprir a vontade de Deus. Ele não foi rebelde, e sim obediente. Ele não se afastava da vontade de Deus, mesmo nas horas mais dolorosas e agonizantes da sua vida, submeteu a própria vontade ao Pai. Aí vem, vocês devem ter conhecimento da trajetória de Jesus até a crucificação, da via dolorosa percorrida por ele até a crucificação. Nós estamos falando de domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Estamos falando de ressurreição, de vida. Então, ele não foi rebelde, sim obediente. Ele não se afastava da vontade de Deus, mesmo nas horas mais dolorosas e agonizantes da sua vida. Submeteu a própria vontade à vontade do Pai. Aí eu abro um parêntese nesse instante. Como tem sido a sua vida? Você tem submetido à vontade de Deus? Ou você tem feito somente aquilo que agrada ao seu eu, ao seu ego, à sua vontade? Eis que Deus me disse, Deus mandou me dizer. Muito cuidado, porque o diabo também fala.
O diabo também fala. Então, é preciso que você tenha uma vida de retidão, de comunhão, mesmo nos momentos difíceis. Aí é que você tem que ser mais ainda. Porque é onde você mostra quem você é em Cristo Jesus. Você vê que eu disse o quê? Que mesmo nas horas mais difíceis, ele não se afastou, ele não deixou de se submeter à vontade do Pai. Ele não abriu mão de submeter à vontade do Pai para fazer a sua própria vontade. Como muitas pessoas têm por aí, no momento de dificuldade, no momento de desânimo, de tristeza, no momento de aflição, nós estamos passando num momento muito difícil na nação brasileira. Hoje à tarde mesmo, nós vivenciamos algo poderoso da parte de Deus, aonde o presidente da República, mais uma vez, ele demonstrou a sua dependência de Deus. Quando ele reuniu os líderes religiosos do Brasil, através de uma videoconferência, onde cada um tinha um tempo para manifestar a sua vontade, manifestar o seu pensamento do que vinha a ser a Páscoa. A comemoração da Páscoa, justamente, o presidente da República com os líderes religiosos do Brasil. Pela primeira vez na nação brasileira. Isto quer dizer o quê? Que o Brasil está no caminho certo. O Brasil sempre esteve no caminho certo, desde quando esse homem se lançou como candidato a presidente da República. Onde o mundo, os poderosos não davam nada, chamavam ele de louco. Mas ali ele firme. E aí Deus fez aquilo que parecia impossível na visão humana, mas para Deus tornou-se possibilidades. Está aí. Um homem lutando contra os poderes malignos, mas ele lutando com toda a sua força e sendo revestido por um exército poderoso, o exército do Deus vivo, protegendo, orando, intercedendo, dizendo: vai em frente, porque Deus é contigo, vai em frente, que nós vamos vencer essa batalha. E o que nós ouvimos hoje à tarde foram exatamente essas palavras. Presidente, vai em frente. Nós vamos passar por essa pandemia e nós vamos sair dessa pandemia mais fortalecidos, porque é o Senhor quem nos fortalece. No momento mais difícil, Jesus ele não abria mão de obedecer à vontade do Pai. Mesmo nos momentos mais dolorosos, ele continuava obediente. Ou vocês pensam que o presidente não tem sofrido? E muito. As forças dos poderes são muito fortes. Existe um poder arquitetado muito grande por trás dele para derrubar. Mas foi Deus quem o colocou. E não adianta o homem maligno se levantar. Não adianta poderes paralelos se levantar, porque aquele que é poderoso para fazer está do lado dele. A nação brasileira tem clamado, a nação brasileira tem intercedido. Domingo passado, apregoamos um jejum convocado pelo presidente. Domingo passado. E continuamos nessa determinação, porque Deus é poderoso para fazer. Então, Jesus, quando ele se posicionou para cumprir a vontade de Deus, ele não olhou para as circunstâncias. Como você. Nessa noite, você que está nos vendo, posicione nessa noite para cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não dê ouvidos ao que o mundo tem falado.
Dê ouvidos aqui, a voz de Deus fala ao teu coração. Mas apóstolo, a minha vida tem sido tão tumultuada que eu não tenho tido tempo para ouvir a voz de Deus. Ei, pare. Pare o que você está fazendo. Queira ouvir a voz de Deus. Lembra o que foi que a primeira coisa que capacitou Jesus para permanecer inabalável no entender e cumprir a vontade de Deus? Foi o quê? Ele tinha uma língua instruída através da palavra. Vá lá, o entendimento está na palavra. A segunda coisa, ele tinha ouvidos abertos em relação à vontade de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso agora? Estou repetindo, não, porque talvez você entrou agora nessa live e você precisa ouvir isso nessa noite. Na vida dolorosa que Jesus passou, todos diziam, todos decretavam: vai ser morto, vai ser crucificado, morto e sepultado. Só que ele já sabia o que ia acontecer com ele. Os discípulos sabiam, mas os discípulos não queriam acreditar. Mas ele disse para os seus discípulos, e nós vamos chegar lá, nós vamos mostrar para você. Mas ele, no intento dele de cumprir a vontade do Pai, ele não questionava. Ele simplesmente obedecia. Quer ser bem sucedido na vida? Obedeça à vontade de Deus. Obedeça à vontade de Deus e você colherá, e você comerá o melhor dessa terra. Como já disse, foi profetizado hoje à tarde, o Brasil vai sair dessa pandemia mais fortalecido, porque a estatística que se dizia lá atrás pela imprensa marrom, pela imprensa podre, aquela que só traz o pânico para o povo, era que nesse sábado, nessa sexta-feira, o Brasil ia fechar com mais de 5 mil mortos. Não estou dizendo que não tem mortos. 1.000 e poucos. Ah, pô, espera aí, não estou fazendo pouco caso, jamais. Jamais. Mas o diagnóstico que o mundo preparava era 5 mil. Você vê que já há uma diferença muito grande. E todo o diagnóstico que o mundo tem preparado, que o diabo tem preparado, ele vai cair por terra no poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Você está comigo? Você está disposto? Você está cumprindo a vontade de Deus? Você está crendo nessa palavra? Então comece, bate aí nos corações deles para subir aí, ó, um monte de coração aí, porque é poder de Deus agindo sobre sua vida, sobre sua casa nesta noite. Olha, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Eu não vou jamais abrir mão desta palavra. Está lá, Salmos 91, capítulo 7, versículo 7. Ei, é você. É com você que Deus está falando, olha, é com você. Então Jesus, ele se posicionou para cumprir a vontade de Deus. Porque não era a vontade dele, era a vontade de Deus, porque ele sabia que ele, cumprindo a vontade de Deus, ele obteria a vitória sobre o inimigo. E você nessa noite, cumprindo a vontade de Deus, você vai obter vitória sobre o inimigo, quer que seja na sua casa, no seu casamento, quer seja no relacionamento com os seus filhos, quer seja nas finanças, quer seja em todas as áreas da tua vida. Se prepare, permaneça firme, posicione para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Quarta coisa, Jesus confiava que o Pai estava sempre perto e que o faria vitorioso. Quem crê, quem confia, sabe que não está só. Quem crê, quem confia, sabe que vai conquistar a vitória. Quem crê, quem confia, sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e o amanhecer chegou na tua casa, chegou na tua vida. Deixe Deus agir na tua vida, creia nele, creia
creia na força do poder dele agindo na sua vida. Agindo ele, ninguém vai impedir. Ele diz, ó, Jesus confiava, está no versículo 7, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Deus está do teu lado. Deus está com você. Muitas vezes nós ficamos frustrados porque você pergunta, nós perguntamos, né? Hoje eu acredito, hoje eu creio, hoje eu sei qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E você vai sair nessa noite, dessa live, você conhecendo, se você ainda não conhece, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós sempre declaramos que ela é boa, perfeita e agradável. Mas, e como é que eu sei qual é a vontade de Deus? O caminho para Jerusalém, igreja, no caminho os discípulos ainda não haviam percebido qual era a vontade de Deus. Ele não havia percebido. Agora, quando você precisa ter uma ideia geral da vontade de Deus para a sua vida. Por que Deus busca? Eis que estou à porta e bato. Não é? Todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, né? É semelhante ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. E tantas outras coisas. Então você precisa ter uma ideia do plano geral de Deus para o ser humano. E quando você tem conhecimento do plano geral de Deus para o ser humano, aí você diz, espera aí, aonde é que eu me encaixo? Onde é que eu me encaixo? Onde é que eu me coloco nesse plano geral de Deus para o ser humano? Aí, a vontade de Deus foi revelada na vida e no ministério de Jesus. Ele disse, desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, a vontade de Deus para Jesus é que ele destruísse as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz. João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz, olha, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Olha, para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer, destruir as obras do diabo. Então, Deus queria que as obras de Satanás, pecado, enfermidade e morte, fossem destruídas e que o homem fosse restaurado para ter comunhão com o Criador. Aí vem aqueles que já me conhecem, aqueles que são do ministério apostólico Yahvé Shammah. Eu sempre digo que para destruir as obras do diabo, o que é que separa o homem de Deus? O pecado. E Deus disse, olha, Ele enviou
o Filho dele, Jesus Cristo, ao mundo para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha o que é que diz. Ele fala do pecado, né? 1 João capítulo 3, versículo 8. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o que é pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Destruir as obras da carne. A vontade de Deus, igreja, é que ninguém se pereça. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Jesus em cumprir a vontade do Pai, não questionando em momento algum, sendo levado até a crucificação, foi para provar que o diabo, o pecado, não venceu o nosso Jesus. O pecado não venceu o nosso Jesus. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, que fala sobre arrependimento. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que todo tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Versículo 17 diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória agora e para sempre. Quem pode dizer amém aí, diga amém, assim seja, e bata aí, toca aí nos coraçõezinhos para ir subindo corações, porque a promessa de Deus para a sua vida. Então, na estrada para Jerusalém, Jesus mostrou-se firme como uma rocha em seu propósito. Ele estava determinado a cumprir a vontade de Deus, independentemente do custo. Foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que é que diz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte
de cruz. E morte de cruz. Em momento algum, igreja do Senhor, ele questionou. Quando o sangue de Jesus foi derramado, a vontade de Deus foi confirmada e posta em ação. A vontade de Deus, igreja, para todos nós é que todos sejam salvos. Esta é a sua vontade seja feita aqui na terra. E qual é a vontade de Deus para todos nós? Aí vem. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que é que diz. Qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A vontade de Deus foi cumprida através do seu Filho. Em momento algum, ele questionou. Ele foi levado à cruz no momento de dor, no momento de sofrimento, quando ele carregou aquela cruz pesada que representava o meu e o seu pecado. Ele não questionou ao Pai, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o comissionamento de Deus para a vida dele. Mas vai chegar lá, você vai entender melhor tudo isso que eu estou falando. Devemos ter a determinação inabalável de cumprir a vontade de Deus, de resgatar os perdidos, independentemente do custo. Independentemente do custo, devemos resgatar os perdidos. E aí eu abro, nesse momento, um espaço para dizer para vocês. Nesse momento em que estamos impedidos por um decreto governamental de abrir os templos para cultuar o nosso Deus, poderíamos ficar parados, inertes? Não, mas Deus sempre nos dá um escape. Nos trouxe aí essa ferramenta poderosa, conforme disse domingo passado. Hoje, com muito prazer, com toda a vontade, com toda a disposição, nós estamos falando aqui do gabinete pastoral, do templo, do ministério apostólico e a chamar. A cada dia nós nos aprimoramos, devemos usar a tecnologia, como diz o nosso apóstolo René Terranova, para levar o bem, levar a palavra que cura, que transforma, que restaura e que liberta. Devemos preservar, devemos nos preparar para cumprir a vontade de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 7. Cumprir, os discípulos queriam a glória, mas não a cruz. As pessoas, elas querem muitas das vezes fazer a sua vontade, fazer com que a sua vontade apareça. Quem deve aparecer, quem deve queimar, arder dentro de nós, é a vontade de Deus, como já disse, que é boa, perfeita e agradável. Devemos entender o comissionamento de Deus para as nossas vidas, fazer discípulos
em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Levar para as pessoas esta palavra. Hoje é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Aí vem a grande pergunta para a sua vida, para você que está nos vendo nesse instante. O que precisa ser restaurado na sua vida? Mas antes, eu quero te dizer para você que Deus, Ele comissionou Jesus para levar as suas boas novas para as pessoas. Jesus, por meio do derramamento de sangue, a vontade de Deus foi declarada, válida e posta em ação. Estava determinado, independentemente do custo, a fazer a vontade de Deus. Nós somos comissionados por Deus para fazer a sua vontade. Por quê? Aonde é que está escrito que nós somos comissionados? Já disse, Mateus 28, 19 e 20. Mas no livro de João, capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: está tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isto curvou a cabeça e entregou o Espírito. Você pode vencer Satanás. Porque você sabe que devemos derrotar Satanás e enfrentar as circunstâncias. Primeiro, sabendo que Deus nos chamou para sermos seus filhos. Ei, você foi chamado por Deus para ser filho dele. Você crê nisso? Comece a bater aí no coraçãozinho, vai levantando, vai subindo os corações. Sabendo que Cristo nos enviou ao mundo, assim como Deus o enviou. Sabendo que Cristo nos comissionou, eu falei há poucos instantes, sabendo que Deus nos ungiu por meio do seu Espírito que estava sobre ele, sabendo que já recebemos a vitória, você crê nisso? Nós vamos passar por essa pandemia e vamos sair mais fortalecidos do que antes, porque Deus é poderoso para fazer. Nós temos o poder de vencer Satanás, sabendo que não enfrentaremos o inimigo sozinho. Você não está só nessa situação difícil. Mas antes que eu venha falar sobre ressurreição, sobre restauração, deixa eu dizer para você, João capítulo 20, versículo 22, ou melhor 21, que fala exatamente da ressurreição. No capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ressurreição. Ressurreição. Paz seja com vocês. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Aí vem o que eu falei desde o início. Jesus, ele recebeu de Deus, do Pai, o que ele precisava para manter-se firme para cumprir a vontade do Pai. Porque foi o Pai que o enviou. O Pai o enviou para ser morto, para ser chicoteado, para ser morto e para ser sepultado. No capítulo 18, no versículo 4, Jesus, sabendo tudo que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: o que vocês estão procurando? A Jesus Nazaré.
Responderam eles: sou eu, disse Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Os discípulos ainda não sabiam, porque os discípulos não entendiam. Não entendiam como é que ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, ia ser morto, ia ser crucificado, levado, carregado uma cruz, por conta dos nossos pecados. E ele não questionava nada, porque ele estava fazendo única e exclusivamente a vontade do Pai. Aí, no versículo 21, diz o seguinte: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por isso, igreja do Senhor, que está nesse instante nos assistindo, ei, Deus te enviou para você fazer o ID dele. Ei, ele pagou o preço, ele venceu o pecado, venceu toda a destruição, ele venceu a morte, para mostrar para Satanás que ele não tinha poder sobre a vida dele. Somente o Pai era que tinha esse poder sobre a vida dele. Somente Jesus tem poder sobre sua vida. Então creia nesta palavra, e com isto soprou. Olha o que aconteceu. Ele disse para os discípulos: olha, novamente Jesus apareceu. É lindo esse texto. Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ei, ele está dizendo, ei, é com você que ele está falando. Jesus aparece aos discípulos. Aí vem a pergunta: você é discípulo de Jesus? A interrogação fica. Aí, olha o que aconteceu com os discípulos dele naquele lugar. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e disse: recebam o sopro, o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deus é justo. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Aí vamos, as pessoas falam muito em Páscoa. As pessoas falam muito em morte. As pessoas choram a morte de Jesus. Mas as pessoas esquecem que quem levou Jesus à crucificação, sabe quem foi que levou? O meu e o seu pecado. Aquela cruz pesada que ele carregou representava o meu e o seu pecado. Mas olha, o texto diz, olha, e com isto soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas aí no versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se também não perdoares, não estarão perdoados. É momento de você refletir. Amada igreja, todos nós pecamos. Mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado não pode ser uma rotina na nossa vida. Não. Mas, como eu estava dizendo, ressurreição. As pessoas falam muito. Meu Jesus foi levado à crucificação sem culpa alguma. E quantas vezes você tem blasfemado contra Ele? Quantas vezes você tem pecado sabendo que está pecando? Quantas vezes você tem matado a Jesus? Quantas vezes você tem blasfemado? Mas vejam vocês que o pecado, a cruz,
não venceu o nosso Jesus. É noite de restituição, é noite de restauração, é noite de ressurreição. Portanto, nesse instante, como ministro do Senhor nesse lugar, nesse instante, como ministro do Senhor aí onde você está me assistindo, olha, é noite de restauração, é noite de restituição, é noite de ressurreição. O que você precisa que seja restituído na sua vida? É o casamento? São as finanças? É a paz que você não tem na sua casa? É o convívio familiar que tem sido uma destruição na sua casa? A festa maior, a alegria maior de Deus para com você, para com sua vida, para com a sua família, não é a alegria sua em sentir que o meu Jesus foi levado à crucificação, foi cuspido, teve a sua cabeça perfurada com espinhos, carregou a cruz pesada, chegou o momento dele não suportar a cruz, como já disse a cruz que representava o meu e o seu pecado. Mas nessa noite nós estamos falando de um Jesus ressurreto, de um Jesus que fez a vontade do Pai, não questionou em momento algum. Momento de dor, momento de sofrimento, momento de morte. Momento onde ele diz que está consumado. Tetelestai, está consumado. Aí onde ele entregou o seu Espírito. Este mesmo Jesus ressuscitou. Ele sabia que ele ia passar por tudo que ele passou. Talvez você não sabia, você desconhecia da palavra, talvez você desconhece da palavra, mas nessa noite o Senhor Jesus quer restituir, quer devolver para você a vida poderosa que Ele tem preparado para todos aqueles que nele creem. Desde lá, do Gênesis, Ele diz: olha, eu te criei, eu te formei, a minha imagem e a minha semelhança. Ele não criou você, Ele não formou você para ser capaz de Satanás. Mas nessa noite, Ele quer dizer para você, Ele está dizendo para você, que Ele tem vida abundante para você. Ele quer que você saia, levante dessa vida de destruição e morte. Erga a sua cabeça. O que é que você quer que Deus ressuscite da sua vida? É você quem tem que dizer. Mas apóstolo, Deus sabe a vida que eu estou vivendo, Ele sabe tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Mas Ele não pode fazer por você se você não clamar por Ele. Ele precisa que você entenda que há poder no nome dEle. E você precisa chamar por Ele. Porque você está nessa vida destruída. Porque se você chamou pelo diabo para agir na sua vida, você deu brecha para o diabo agir no seu casamento, na sua família, você deu brecha. Chame por Jesus nessa noite. Peça a restituição de Jesus para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. E você vai receber. É noite de festa, mas é preciso você chamar o dono da festa. Você precisa chamar aquele que tem poder para transformar o que o diabo fez em derrota, transformar em vitória. Porque é Ele que tem esse poder. Ele venceu a cruz.
Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Ele não questionou em momento algum. Por isso, nessa noite, o Senhor quer restituir, quer ressurgir em você uma nova vida. Aquela vida passada, o nome já disse, é passado. Ele tem promessa de vitória para você. Esse vírus não vai te atacar. Esse vírus não vai, se tem deixado você atordoado, sem dormir. Ei, relaxe no Senhor. Relaxe no Senhor. Busque cumprir a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Ei, mude a sua mente. Tire essa mente aí, contaminada pela imprensa marrom, a imprensa comunista. E bote sua mente, foque sua mente nas coisas de Deus. E você vai receber mais de Deus nessa noite. Ainda nesta noite, você vai receber mais de Deus. E você vai, amanhã, quando você acordar, você vai sentir algo diferente. Esse algo diferente foi o poder de Deus agindo na sua vida. Por isso, nessa noite, nesse instante, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Você que está aí, chama o seu familiar. Independentemente do credo religioso, chama ele aí agora, vá. Diga, pega aqui na minha mão. Aí dá a outra mão à pessoa que está do teu lado. Chama a sua família. Família é projeto de Deus. Talvez você esteja aí sofrendo, triste, porque perdeu o ente querido. Ei, Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família. Jesus foi levado à cruz por causa dos nossos pecados. Mas a cruz não venceu o nosso Jesus. Então, a cruz, o pecado, o inimigo não vai te vencer. Deus vai mudar essa história que você está vivendo. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse momento, meu Deus. Pai querido, Pai amado, aonde, meu Deus, essa live esteja chegando, aonde, meu Deus, estiver um reunido através dessa palavra, meu Deus. Meu Deus, a tua palavra diz, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, meu Deus, eu creio que o Senhor está nesse lar, meu Deus, está nessa família, meu Pai. Está nesses lares, nessas famílias, meu Deus. Meu Deus, essas famílias que estão reunidas através desta palavra, meu Pai. Pai querido, que seja noite de festa para estas famílias, porque o Senhor restaurou, o Senhor restituiu a alegria neste lar. O Senhor restituiu a paz. O Senhor ressuscitou a vida dessas pessoas que estavam entregues, meu Deus, nas mãos de Satanás. O Senhor ressuscitou a alegria para estas famílias, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor haja poderosamente, meu Deus. Vai visitando, meu Pai, cada família, cada lar, meu Pai. Vai trazendo, meu Deus, o novo do Senhor para cada lar. Vai trazendo, meu Deus, a ressurreição, meu Deus, em todas as áreas dessas vidas, meu Pai. Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, muda a história dessas pessoas, meu Deus. Faça com que, meu Deus, elas ajam com fé, elas orem com fé, elas determinem com intrepidez e com confiança, meu Deus, porque assim assegura a tua palavra. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, vai, e ele vai. O monte são as dificuldades, são os problemas, são as situações difíceis, são os vírus que o diabo coloca para destruir a obra-prima mais importante que o Senhor criou. Por isso, meu Deus, nesse instante, eu quero, meu Deus, pedir que o Senhor venha a socorro
de todas essas famílias, meu Deus. Meu Deus, que unamos a minha fé com a fé dessas famílias, meu Pai. Desse pai de família, meu Deus. Meu Deus, que eles possam ser tocados pelo Senhor nesta noite, meu Deus. E que eles possam, meu Deus, dormir em paz. Acreditando que obedecendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, o melhor do Senhor virá sobre suas vidas. Por isso, meu Deus, como ministro do Senhor nesse lugar, meu Pai, eu profetizo, meu Deus, que ainda esta noite, meu Pai, essas pessoas receberão a visitação do Teu doce Espírito. E eles, meu Deus, serão tocados. E eles vão ter paz, eles vão ter alegria, eles vão ter fé para continuar lutando para a conquista que o Senhor tem preparado para cada um deles. Por isso, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Pai querido, Pai amado, ser com cada um, meu Deus, no nome santo do Teu Filho amado, meu Deus. Oramos pelo nosso Brasil, oramos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, que ele não se curve em momento algum diante desse sistema, meu Deus, maligno, que está montado para destruí-lo. Mas o Senhor é maior do que qualquer sistema. Meu Deus, age poderosamente com os seus ministros, meu Pai, para que eles possam continuar firmes, meu Deus, que o Senhor é o Senhor do Brasil. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Salvador, por tudo, meu Deus. No nome santo de Jesus é que nós te oramos e desde já te agradecemos. E aquele que quer diga amém. Comece a tocar aí nos corações para subir, ó, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.